Sabe quando a gente usa um aplicativo, tanto num PC com Windows quanto no Mac, e ele simplesmente funciona? Parece, sei lá, mágica, né? Só que por trás dessa simplicidade toda, existe uma ponte de código super complexa, uma ponte que a gente nem enxerga. E é exatamente sobre a construção dessa ponte que a gente vai conversar hoje. E se a gente olhar bem de perto, vai notar umas coisinhas. O mesmo app se comporta de um jeito um pouquinho diferente em cada sistema. Por exemplo, no Windows, o botão de OK geralmente fica à esquerda. Já no macOS, ele vai para a direita. Parece um detalhe bobo, né? Mas coisas assim são só a pontinha do iceberg de um desafio enorme para quem desenvolve esses programas. Então fica a pergunta, por que é tão difícil fazer um app só que sirva para todo mundo? Quer dizer, se a função é a mesma, por que não fazer uma única versão e pronto? Pois é, a resposta para isso está lá na base, na fundação de cada um desses sistemas operacionais. Olha, uma analogia que ajuda muito a entender é pensar no Windows e no macOS como se fossem dois países. Sério, cada um tem sua própria língua, suas próprias leis, até suas próprias regras de etiqueta, sabe? O idioma seriam as APIs, as leis seriam as regras de segurança e a etiqueta, bom, é o designer. E o aplicativo? Ele precisa ser um cidadão modelo nesses dois mundos para dar certo. E é aí que entra esse termo que a gente ouve por aí, desenvolvimento multiplataforma. A ideia, o sonho, é lindo, né? Escrever o código uma vez só e ele rodar em qualquer lugar. Só que na prática, a história é um pouco mais complicada. Tem muitos detalhes no caminho. E para tentar resolver esse problemão, claro, surgiram ferramentas super poderosas, os chamados frameworks. A gente vai usar um como exemplo aqui, o FireMonkey. A promessa dele é exatamente essa, ser a tal da ponte que conecta esses dois mundos. Para continuar na nossa analogia, o FireMonkey seria tipo um tradutor universal de software. A pessoa que desenvolve escreve tudo numa língua neutra, comum, e o framework, bom, ele se vira para traduzir isso para o dialeto do Windows e para o dialeto do macOS. Pelo menos é isso que ele tenta fazer. Só que é aqui que a coisa começa a complicar. Porque essa tradução ela nunca é perfeita, né? É igualzinho quando a gente tenta traduzir uma expressão de uma língua para outra. Às vezes simplesmente não existe uma palavra que capture a ideia exata. E é aí, nessas perdas de tradução, que o bicho pega. Vamos ver um exemplo bem simples, bem do dia a dia. Uma caixinha de seleção, daquelas de marcar. No mundo do Windows, a propriedade que diz se ela está marcada ou não se chama checked. Já no FireMonkey, que está fazendo essa ponte, o nome muda para isChecked. Parece uma coisinha de nada, né? Um is a mais. Mas agora imagina isso multiplicado por centenas de outros pequenos componentes. Vira uma bola de neve. E não para por aí. Outro exemplo, uma barra de progresso. No Windows, a propriedade é position. No FireMonkey, a mesma coisa se chama value. São essas pequenas diferenças de dialeto que fazem quem está desenvolvendo ter que reaprender e adaptar o tempo todo. É um trabalho constante. Mas quer saber o que é pior do que palavras diferentes? São as palavras que simplesmente não existem na outra língua. Algumas coisas, tipo um editor de texto mais parrudo, ou um jeito específico de organizar imagens, são super comuns no Windows. Mas no FireMonkey não tem nada pronto. E aí? Aí quem desenvolve tem que se virar. Ou criar uma solução do zero, ou vai atrás de outras ferramentas para tapar esse buraco. Então, o ponto aqui é que o desafio vai muito além do código. É quase uma questão de cultura digital. Quem usa Mac espera que as coisas funcionem de um jeito. Quem usa Windows espera de outro. E se o app ignora essas etiquetas de cada lugar, a experiência fica ruim, fica esquisita. Tá, mas então como os desenvolvedores fazem para lidar com essa loucura toda? Bom, eles contam com umas ferramentas de design bem espertas, que ajudam a adaptar a cara do programa para cada uma dessas culturas sem ter que refazer tudo. O processo é genial. Olha só como funciona. Primeiro, se cria um design mestre, que é a base de tudo. Depois, a partir desse mestre, se cria uma visão específica para o Mac. Essa visão já herda tudo, mas nela dá para fazer ajustes finos. Lembra dos botões? Aqui dá para pegar o botão de OK e arrastar ele para a direita só na versão do Mac. E o mais legal, o código por trás, o que faz o botão funcionar, continua o mesmo. É o melhor dos dois mundos, um visual adaptado, mas com uma lógica única. Beleza, a parte visual, aparência, a gente já viu que tem um jeito de resolver. Mas essa nossa ponte invisível ainda tem um outro obstáculo gigantesco pela frente, talvez o maior de todos. Segurança e permissões. Ou seja, o que um aplicativo tem permissão para fazer ou não no computador. No mundo do macOS, principalmente nos aplicativos que vêm da loja oficial, a App Store, existe uma regra bem rígida chamada sandboxing.
A melhor forma de imaginar isso é pensar que cada app é colocado dentro de um parquinho, com um muro bem alto. Lá dentro, ele pode brincar à vontade com os brinquedos dele. Mas se ele quiser pegar alguma coisa de fora do parquinho, aí ele precisa pedir permissão, e uma permissão bem específica. E aqui a gente vê a diferença na prática. Sem esse sandboxing, o aplicativo tem, digamos, mais liberdade para passear pelo sistema de arquivos. Com o sandboxing, o acesso fica super restrito a esse parquinho. Qualquer coisinha fora dali, ele precisa pedir licença. E isso, para quem desenvolve, muda tudo. Significa que toda a lógica de como o programa abre e salva arquivos precisa ser repensado do zero. Ok, depois de ver essa lista toda de complicações, tradução de código, componentes que faltam, regras de design, sandboxing, fica aquela pergunta, né? Para que tanto trabalho? Por que todo esse esforço invisível importa tanto? A resposta, na verdade, está na nossa frente o tempo todo. Sabe aquela sensação boa quando o aplicativo simplesmente funciona, sem travar, sem fazer coisas estranhas, tudo parece no lugar certo? Isso não é mágica. É o resultado direto de incontáveis horas desse trabalho de tradução, de adaptação, de todas essas pequenas decisões invisíveis que a gente acabou de ver. E esse tipo de trabalho não é de hoje, viu? Tem uma história longa. O autor do guia que serviu de base para essa nossa conversa, o Harry Stoll, comenta que ele está nessa estrada desde os anos 80, com o Turbo Pascal. Isso é incrível, né? Mostra que essa busca por construir pontes digitais não é uma corrida de 100 metros. É uma maratona, uma evolução que já dura décadas. E tudo isso nos leva a uma reflexão final, né? Essa ponte entre Windows e macOS é só um exemplo. O nosso mundo digital está cheio dessas estruturas invisíveis que fazem tudo funcionar em harmonia. Fica a pergunta no ar. Que outras pontes, que outras traduções silenciosas estão por aí, sustentando a tecnologia que a gente usa todo dia sem nem perceber?